Manivionã, até Temuçã. Respeitosamente, de acordo com a língua materna, o tucano, saúdo o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, o excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Gilmar Mendes, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, assim também como o excelentíssimo senhor procurador-geral da República, aos meus colegas advogados e advogadas e aos parentes aqui presentes. Me chamo Adriano de Oliveira, indígena do povo tucano, advogado, e com a força dos meus ancestrais trago a esta corte a voz da floresta, a voz dos povos. As terras indígenas ainda são as áreas mais conservadas do Brasil, verdadeiros santuários ambientais e reguladores essenciais do clima. O parágrafo 1º do artigo 231 define as terras indígenas como as necessárias para a reprodução física e cultural dos povos, sendo elas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar. Essa ligação direta entre bem-estar indígena e a preservação ambiental é a base legal para a conservação. E por isso a ciência confirma o que o nosso conhecimento tradicional sempre soube: onde existe terra indígena demarcada, existe floresta em pé. Para além disso, a Carta da Terra nos lembra a responsabilidade de proteger a vida e a integridade dos sistemas ecológicos. Estudos mostram que em 30 anos, apenas 1% da vegetação nativa das terras indígenas foi perdida, enquanto em áreas privadas foram destruídas em mais de 20%. A proteção desses territórios também garante estabilidade climática em escala continental. O Parque Indígena Xingu é um exemplo. Estima-se 40% da chuva que alimenta as plantações ao redor são de origem do próprio parque. As árvores das terras indígenas liberam bilhões de toneladas de água por dia, alimentando os rios voadores, que são fundamentais para as chuvas nas regiões sul e sudeste. Porém, apesar de sua importância, as terras indígenas são bastante vulneráveis, sofrem ataques crescentes e mudanças climáticas. O Brasil viveu em 2024 a pior seca em 70 anos, com 10 mil focos de calor registrados apenas entre janeiro e setembro, dentre terras indígenas e unidades de conservação, inclusive em territórios com presença de povos isolados. A terra indígena Piripicura foi uma das mais atingidas. A essas tragédias ambientais somam-se invasões de madeireiros, garimpeiros e grileiros, colocando em risco os povos. Para povos isolados, qualquer contato não desejado pode significar o extermínio. Um exemplo trágico foi o genocídio ocorrido na terra indígena Tanaru, em que esses contatos não desejados massacraram o povo Tanaru. E seu último membro foi encontrado morto em 2022, sozinho, após décadas de isolamento voluntário e resistente, marcando assim o fim do seu povo. É nesse cenário que surge a Lei 14.701, que é chamada por nós como Lei do Genocídio. Ela representa um grande retrocesso, uma ameaça direta à proteção territorial, estabelecendo obstáculos burocráticos, como a exigência de especialistas auxiliares, e tenta introduzir o marco temporal, tese já rejeitada por esta Corte. A lei impõe ônus injustos aos povos originários, ignorando características essenciais, como a mobilidade territorial dos povos. A própria FUNAI reconhece que a lei paralisa demarcações e gera insegurança jurídica, deixando territórios como Piripicura, Pirititi, Cauarriva, do Rio Pardo, dependentes de portarias frágeis. A demora deste julgamento agravou os atos de violência contra os povos indígenas e compromete o futuro climático do Brasil. A proteção dos povos indígenas é inegociável. Para nós, a terra indígena não é fazenda, não é ativo econômico, não é fronteira de exploração. Ainda assim, tentam nos impor o produzir, o explorar, se desenvolver como se o único desenvolvimento possível fosse aquele baseado na destruição predatória da natureza. A proteção de nossos territórios vai além das nossas próprias existências. Ela protege a sociedade inteira, assegura o equilíbrio climático, resguarda as chuvas e sustenta o próprio agronegócio e freia os eventos extremos que nos atingem. Diante de tudo isso, pedimos a declaração de inconstitucionalidade integral da Lei 14.701 e uma única voz gritamos: demarcação já. Ayum. Obrigado a Vossa Senhoria.